Eu quero encorajá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 90. Nós vamos ler o verso 12. À luz desse verso e de outros mais, nós vamos pensar sobre o tema Vivendo com Sabedoria, escolhas que fazem diferença na estrada da vida. Salmo 90, verso 12, diz assim a palavra de Deus: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra e nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito, que é guia e mestre da igreja, possa iluminar as nossas mentes e corações para compreendê-la, a fim de viver em conformidade com a tua palavra. Abençoa-nos para que saiamos daqui encorajados a te servir todos os dias da nossa vida, conforme o Senhor espera de nós. Que a nossa fé seja fortalecida, nutrida na verdade do Evangelho. É o que nós te pedimos, agradecidos também por aqueles que, com fidelidade, gratidão e obediência à tua palavra, têm contribuído para o sustento da tua casa. Que jamais falte o pão à mesa, que jamais falte o sustento, que nós todos possamos testemunhar a provisão do Senhor em nossas vidas. Oramos em nome de Cristo. Amém. Este verso que nós lemos, na linguagem de hoje, diz: Ensina-nos a usar bem os nossos dias para que nos tornemos sábios. Este verso é muito precioso. É o único salmo escrito por Moisés. Moisés viveu 120 anos. E nesta passagem das Escrituras, nós encontramos um homem sábio, de avançada idade, fazendo uma oração linda. Todo o Salmo 90 é uma poesia belíssima. E ele encerra fazendo uma oração: ensina-nos a ser sábios, a contar os dias, a viver com sabedoria. Eu disse ainda há pouco que a vida é um dom, é uma concessão da graça. As pessoas vivem como se a vida fosse um direito, mas é uma concessão da graça. Deus é quem nos dá a vida, um dom precioso. E nós precisamos aprender a viver. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência nos Estados Unidos, e naquela conferência, entre os preletores, estava um jovem pastor, pouco mais de 40 anos, chamado Matt Chandler. Bem conhecido nos Estados Unidos, já esteve aqui no Brasil uma ou duas vezes, teve um pregador já de uma expressiva igreja, na Carolina do Norte, e naqueles dias em que nós lá estávamos e que ele foi fazer a preleção, naquele de alta, liberado para pregar. Jovem, atleta, bem, de repente foi diagnosticado um problema de saúde gravíssimo, um câncer no cérebro. Ele submeteu o tratamento, a igreja em oração, os melhores profissionais dos Estados Unidos, Deus o abençoou, e agora estava curado e habilitado a voltar a pregar. E estávamos todos ali, éramos aproximadamente uns 800 pastores, ouvindo com muita expectativa o Matt Chandler pregar. E eu lembro que ele falou sobre a teologia do sofrimento, os dramas que ele viveu naquele vale da sombra da morte. E, entre outras coisas que ele disse, com muita contundência, que ficou gravado no coração, foi sobre o elemento da temporalidade, o elemento da transitoriedade da vida. De repente, para a morte, nos assombra ainda. Pois bem, e ele recebeu graça e agora estava ali, de volta ao púlpito, pregando a um grupo de 800 pastores, na sua maioria jovens pastores. E ele começou a falar sobre isso. Nós precisamos olhar para a vida como uma concessão da graça, como um dom que Deus nos dá, e nós não temos gerência dela. Precisamos viver com sabedoria. Observe que neste mesmo salmo, Moisés, que chegou na casa dos 120 anos, chegou a dizer: tudo passa rapidamente e nós voamos. É tudo rápido, irmãos. Tudo muito rápido.
O livro de sabedoria, chamado de Provérbios do Novo Testamento, Tiago, no capítulo 4, verso 14, ele diz assim: que é a nossa vida, ou que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Mesmo aqueles que têm recebido o dom da longevidade, Moisés recebeu esse dom, viveu 120 anos, mesmo aqueles que vivem muito tempo, à luz da eternidade, a nossa vida é como um palmo, é um sopro, é uma neblina que cedo passa. De modo que quando Moisés diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, é a oração de um homem prudente. Senhor, não me deixe ser tolo ao ponto de perder ou desperdiçar a vida. É uma concessão da graça. E nesse último dia do ano, eu quero lhe encorajar a pensar sobre isso. Como você está vivendo? Porque a vida ela é feita de escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Algumas são quase que automáticas, assim, a gente não para refletir mais. Algumas são secundárias, são de menor importância, algumas são fundamentais. Mas existem escolhas que farão a diferença no tempo e na eternidade. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, nesse sermão temático, não é novidade, vocês todos já sabem. Mas eu quero trazer à memória para que nós possamos, no exercício de fé, de sabedoria, fazer algumas resoluções para que, ao final da nossa jornada, ao final dessa estrada da vida, nós possamos olhar para trás sem amargura, sem ressentimentos, sem aquele senso de desespero de por ter perdido algumas oportunidades. A nossa oração é que Deus nos dê sabedoria para viver, porque, de fato, a vida é uma passagem, nós somos peregrinos. Essa é uma linguagem bíblica, somos peregrinos caminhando para a pátria celestial. Eu quero, portanto, encorajá-los a pensar sobre algumas escolhas. E a primeira delas, e a mais importante, é a seguinte: andar com Deus. A escolha mais sábia, mais prudente, mais consistente que uma pessoa pode fazer é andar com Deus. Obviamente que essa é uma linguagem metafórica. E essa linguagem nas Escrituras aponta para a comunhão com Deus. Quando nas Escrituras encontramos personagens que andaram com Deus, essa linguagem quer dizer que eram homens que caminharam com o Senhor, que tiveram intimidade com Deus, comunhão com Deus. Deus é a fonte de toda a vida, de toda alegria, de todo contentamento. Quanto mais próximos dEle, quanto maior for a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, em harmonia com a sua palavra, melhor será a nossa vida. E essa expressão, melhor será a nossa vida, não quer dizer que será isenta de dificuldades, porque servir a Deus, repito, não é ter uma apólice de seguro contra problemas. Mas, certamente, nossa vida será mais superlativa, uma vida mais consistente, mais vívida. Pois bem, meus irmãos, eu já participei de vários funerais, tive inúmeros cemitérios, eu já vi muitas coisas bonitas sendo ditas em cemitérios, na ocasião em que a família se despedia de seu ente querido, os chamados epitáfios, mas eu desconheço palavras mais bonitas, mais belas, mais punjantes do que as que foram ditas acerca de um homem chamado Noé. Se você puder chegar nesse patamar, no último dia da sua vida, quando os seus se despedirem de você, realmente você está entre os notáveis. Vejam o que foi dito sobre Noé. Eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A coisa mais bonita para ser dita sobre uma pessoa do que essas palavras. Eis a história de Noé. Vou resumir a história desse homem. Não vai ser uma biografia com 2.000 páginas, apenas um epitáfio, um resumo. Eis a história dele. Era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. As pessoas tiveram o privilégio de viver entre um homem de caráter íntegro. Agora, por quê? Ou melhor, como esse homem viveu dessa maneira? Porque Noé andava com Deus. Observe que essa trajetória de vida com Deus, de comunhão, de andar com o Senhor, tem os seus desdobramentos. Esta relação vertical, ela tem implicações horizontais. A maneira como você se relaciona com Deus vai ter implicações na maneira como você se relaciona com a sua família,
com seus amigos no trabalho, com seus irmãos na comunidade de fé, com seus vizinhos. Ou seja, o amor ao próximo é fruto do amor a Deus, é uma relação que depende da nossa relação primária com Deus. Agora, qual é o grande problema da nossa comunhão com Deus? Por que que esse andar com Deus, por vezes, é prejudicado? Porque nós vivemos ainda, embora já salvos pela maravilhosa graça, vivemos ainda naquilo que Paulo chama de o pecado que habita em mim. Vivemos essa tensão ética entre o que devemos ser e o que somos, o que devemos fazer e o que fazemos. Então, há, de fato, esse problema. O pecado ainda é um grande problema para nós. E o pecado é o que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus, que se interpõe entre nós e Deus, que atrapalha, que prejudica, que cria essa dissonância na relação entre nós e Deus. E nós precisamos, se queremos andar com Deus, tomar a decisão de amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Nós não podemos relaxar em relação a isso. A doutrina da santificação, ela tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo. Negativo é deixar de fazer aquilo que aborrece a Deus. E positivamente, fazer aquilo que Deus espera que façamos. É uma batalha permanente. E começa com esta vida com Deus, com comunhão com Deus. Quanto mais você amar o Senhor, mais você aborrecerá o pecado. Quanto mais você se deleitar no pecado, mais você se afastará de Deus. Essa relação é sempre assim. Não há como servir a dois senhores. Ou há de amar a um e aborrecer o outro, ou há de aborrecer o outro e amar, como disse Jesus. Há 3 grandes inimigos, ou 3 grandes impedimentos que conspiram contra a nossa comunhão com Deus. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Barulho, multidão e pressa. Eu quero usar essas 3 linguagens aqui para mostrar algumas coisas que têm impedido, e eu digo isso porque é a batalha do pastor também. Barulho diz respeito a essa inquietação interior, essa ansiedade, medo. Nós vivemos numa sociedade barulhenta. Barulhenta. Para pensar comigo. Você está na sua casa, um dia da semana à noite, via de regra, aparelhos ligados, barulho de todos os lados, na rua barulho, em todo lugar tem barulho. Há uma chuva torrencial, por alguns minutos fica sem energia, ficamos sem energia. Há aquele silêncio. O silêncio já passou a nos incomodar, porque estamos acostumados com barulho. Você chama alguém à frente para orar, a pessoa vem para orar. Se ela ficar 10 segundos em silêncio antes de orar, já abre o olho. Aconteceu algum problema? Nós perdemos a capacidade de ficar em silêncio. Estamos viciados em barulho. E para andar com Deus, nós precisamos silenciar a alma. É muito barulho. Eu sou um indivíduo que tem um pavor de barulho. Pavor. Nós precisamos recuperar, resgatar o que os pais do deserto chamavam de solitude. Aquele momento em que você está a sós com Deus em silêncio. Nós queremos que Deus fale, e Deus fala. É um Deus vivo. Deus fala por meio da sua palavra. Nós precisamos ler as Escrituras e meditar. E para meditar, a gente precisa de silêncio. Silêncio. Eu quero te encorajar. Faz esse exercício. Nesse alvorecer do novo ano, aprenda a ficar em silêncio, evita barulhos, alguns são inevitáveis, mas a alma precisa de silêncio. Olha o que diz o salmista num sermão que eu preguei aqui recentemente: fiz calar e sossegar a minha alma. É preciso fazer isso, calar e sossegar a alma. A gente fala demais e por vezes peca no falar, e diante de Deus, orar não é simplesmente despejar um monte de palavras ao vento. Às vezes é ficar em silêncio, aquietar o coração. Um outro elemento é a multidão. E eu uso aqui a expressão multidão como símbolo dos muito afazeres. Agenda cheia, intensa, compromisso todo dia, o dia todo, para lá e para cá. Nossa sociedade não vê com bons olhos a pessoa desocupada. A pergunta é, qual é a sua ocupação? Não, eu estou desocupado, então não serve para viver. A gente vive numa sociedade em que todo mundo tem que estar ocupado. E nestas ocupações,
muita gente envolvida em coisas que fica sob suspeição o seu valor. Você tem que ter uma ocupação, você tem que cumprir a sua vocação, você tem que ter responsabilidades. Mas toma cuidado para não entupir a sua agenda com coisas inúteis, frívolas, desnecessárias. E assim o que é de maior importância acaba ficando num plano secundário, fica no apêndice da nossa jornada. E para viver em comunhão com o Senhor, andar com Deus, a gente precisa priorizar nosso tempo com Ele. E nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Há um verso em São Marcos que é muito interessante. Olha lá, capítulo 1, verso 35. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui você tem um modus operandi de Jesus Cristo na sua vida de oração. Cedo. Cedo. O que é de maior importância deve ocupar o primeiro lugar. Cedo, saiu para um lugar deserto, solitude, tranquilidade, sem barulho, ele a sós com seu Pai. E ali fazia o quê? Orava. Jesus estava sempre envolvido com as multidões, e as multidões faziam barulho. É inevitável no mundo como o nosso, o barulho e as multidões. Só que há tempo para tudo. E Jesus sabia o tempo de estar sozinho e estar com as multidões. Sabia o tempo de ouvir os barulhos da vida, mas também há tempo da solitude. A gente precisa disso. E outro ponto que tem nos impedido da comunhão com Deus, a ditadura da pressa. O que alguns sociólogos chamam de taxocracia. Essa pressa absurda que nos consome, que drena as nossas energias, que nos adoece, por vezes fisicamente. Nós estamos sempre atrasados, sempre com pressa. Isso é perigoso. Eu acho que a gente precisa encontrar a via média. Nossos problemas são sempre a polarização, são sempre os extremos. Nem lerdeza, nem pressa, diligência. Com uma agenda que é maior importância em primeiro lugar, não fazendo concessões daquilo que é mais importante, ajustando as coisas. Nem sempre o que é urgente é importante. Você tem que priorizar o que é importante, não necessariamente o que é urgente. Porque se nós formos atender a todas as demandas, todas as necessidades, a gente vai morrer. Porque as necessidades são maiores do que nós mesmos. Nós não temos condições de gerenciar e administrar tudo. Há uma senhora que Lucas registra, uma anciã, chamada Ana, uma profetisa, diz o seguinte sobre ela. Havia uma profetisa chamada Ana, que era viúva de 84 anos. 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Está aqui uma mulher estabelecendo o que é de maior importância em primeiro lugar. Uma anciã. E ela teve a alegria de ver o Salvador. Portanto, eu quero encorajá-los a tomar cuidado com essas coisas, barulho, multidão e pressa, para priorizar a comunhão com o Senhor, porque na estrada da vida, andar com Deus faz toda a diferença. Na última quarta-feira, aqui no culto de oração, nós falamos sobre as reações das pessoas ao Natal, e eu citei um texto de um autor chamado Richard Foster. Ele diz o seguinte: vivemos ansiosos num país distante, um país de alvoroço, de multidões apressadas, um país de escaladas, empurrões e atropelos, um país de frustração, medo e intimidação. Ele nos convida a voltar para casa, para o lar da serenidade, paz e alegria, para o lar da intimidade, aceitação e afirmação. Então, em todas as recomendações pastorais da manhã de hoje, guarde esta que é a mais importante: ande com Deus. Abra sua Bíblia e ouça a palavra de Deus. Curve seus joelhos e lance sobre ele toda a sua ansiedade. Aprenda a viver em comunhão com Deus. E isto fará a diferença, não apenas na sua vida, mas na vida daqueles que convivem com você, na vida daqueles que estão sob a sua liderança, de alguma maneira, em particular, os pais. Segunda escolha sábia do homem que quer realmente viver uma vida superlativa: amar a igreja. Parece estranho para alguns, não? Amar a igreja. Nós somos fruto do tempo em que nós vivemos, o espírito da época,
como dizem os filósofos, o espírito da época. E no tempo em que nós vivemos, há um fenômeno trágico que é a morte do compromisso, o amor líquido. As pessoas não têm mais conexões, não têm mais raízes, não têm mais comprometimento. E é inaceitável, à luz das Escrituras, alguém professar a fé em Jesus Cristo, afirmar ser discípulo de Jesus Cristo, sem estar comprometido com a igreja. Por vezes, na história recente do cristianismo no Brasil, pregadores, alguns bem intencionados, faziam uma espécie de malabarismo psicológico para seduzir o não cristão. Eu estou lhe chamando para um compromisso com Cristo, não é um compromisso com a igreja. Isso é falacioso. Não existe compromisso com Cristo que não envolva compromisso com a igreja. E uma marca distintiva do homem salvo, não estou dizendo daquele que se tornou membro de uma igreja local, e faz parte de um hall de membro, mas daquele que de fato passou por uma experiência de novo nascimento, é o seu compromisso com a igreja. Isso envolve amor pela igreja. Veja o que João diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 1. Olha a linguagem do apóstolo São João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se você crê que ele é o Messias, o ungido, o enviado, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama a Deus, também ama ao que dele é nascido. O que é que João está dizendo? A marca distintiva daquele que é nascido de Deus é que ama a Deus. E mais do que isso, ama também os que por ele nasceram de novo. Ama a igreja, ama a comunhão cristã, ama o povo de Deus. Você vai ler o Credo Apostólico, um dos mais antigos documentos da nossa fé, está lá. Creio na comunhão da igreja, a vida relacional, a vida em comunidade. Ou seja, não há, no Novo Testamento, o emprego da palavra igreja para prédio, para instituição, mas para pessoas. Você sozinho não é igreja, ok? Você sozinho não é igreja, você é membro do corpo. Somos nós, comunitariamente, que somos igreja. Não é? Para não dar voz aos desigrejados que dizem eu sou igreja e pronto. Não, sozinho você não é igreja. Você é igreja quando você está com os demais, comunitariamente. Você é membro do corpo. E aí nós temos experimentado dois problemas. Deixa eu mostrar isso aqui para poder avançar. Primeiro, a rotatividade de pessoas nas igrejas. É impressionante. As igrejas renovadas, né? Está entrando e saindo gente. As pessoas não criam mais raízes. Eu já conversei com pessoas que no decurso de 5 anos já passaram por 10 igrejas. Falei, tem algum problema. Não criam laços, não criam raízes. Elas não estão para servir, elas estão para ser servidas. Se não está mais servindo, não está mais a contento, procura outra instituição religiosa que possa lhes oferecer o que ela pretende receber. Isso é um drama. Há uma história curiosa, uma historieta evidente, de um náufrago que, de repente, ele está numa ilha sozinho. Ele juntou lá os destroços da embarcação na qual ele sofreu naufrágio e construiu lá um lugar para ele se abrigar e também uma igreja. Ele era um crente. Passou lá meses naquele lugar. De repente, ele olha um barco se aproximando. Olha só que maravilha. Alguém encontrou ele ali. E aí o capitão do barco falou, olha, rapaz, como é que você sobreviveu tanto tempo aqui? Começaram a conversar, fica tranquilo que agora a gente vai te levar para o continente. E começam a conversar, aqui você ficou aqui, fiquei aqui, morei aqui e tal. E isso aqui é o quê? Lá na frente? Ali é minha igreja. Ah, legal. E mais lá na frente? Ah, lá é minha ex-igreja. O cara está numa ilha, sozinho, e consegue sair da igreja que ele fundou para uma outra igreja. Esse é um retrato da realidade de muitas pessoas que professam a fé no Brasil hoje. Elas vão saltando de igreja para igreja, sem nenhuma conexão. Porque falta, entre outras coisas, compreensão do que é a igreja. E, sobretudo, amor à igreja. Nós precisamos amar a igreja. Um outro elemento relacionado a isso, a morte do compromisso e o amor líquido. Essa expressão, morte do compromisso, é daquele sociólogo americano chamado Alvin Toffler. Ele escreveu vários bons livros. Em um deles, Terceira Onda, ele fala sobre a morte do compromisso. Essa é a geração que não quer ter compromisso.
Olha, eu posso ajudar, mas não posso me comprometer. Se der. E no Brasil nós temos um outro agravante, que é o elemento do voluntariado. No Brasil, o voluntariado é o seguinte: se puder, eu faço, se não puder também. Falta compromisso, falta envolvimento, falta engajamento. Isso na vida da igreja é extremamente prejudicial, porque vivemos a cultura do amor líquido, né? Ou seja, gelatinoso, pastoso, sem consistência. E aí geram-se dois problemas. Primeiro, falsas expectativas e o clientelismo. As falsas expectativas é a ilusão do relacionamento indolor. Sabe por que muitas pessoas não querem comprometimento, compromisso, envolvimento, amar? Isso não diz respeito só à igreja, não, em todas as áreas da vida. O amor nos torna vulneráveis. Porque as pessoas criam uma falsa expectativa de que podem se relacionar sem sofrer, que o relacionamento é indolor. Isso é impossível. C.S. Lewis, numa obra muito interessante chamada Quatro Amores, ele vai dizer que o amor nos torna vulneráveis. Você só pode sofrer se você amar. Por que Jesus sofreu pelo seu povo? Porque ele amava o seu povo. Por que os pais sofrem pelos filhos? Porque amam. O amor nos torna vulneráveis. Então, o indivíduo entra para a igreja com falsas expectativas, achando que vai encontrar o que aqui? Um aprisco de ovelhas, branquinhas, cheirosinhas, todas viveram felizes para sempre. O que é igreja, meus irmãos? Uma comunidade de pecadores. E Paulo diz que dos quais eu sou o principal. O pastor é o principal. Não é demiurgo, não é acima dos demais. É um pecador entre os demais pecadores, salvos pela graça, a quem Deus deu o dom para liderar. Simplesmente isso. Então, nas relações, na membresia da igreja, é comum você tanto decepcionar quanto ser decepcionado, frustrar quanto ser frustrado. Criar a falsa expectativa de um relacionamento indolor é não apenas inútil, é perigoso, porque então o indivíduo vai, me machuquei aqui, vai para outro lugar, me machuquei lá, vai para outro lugar, e fica rodando. Né? Às vezes, por variados motivos, Deus, na sua providência, ele faz essa movimentação no mosaico da providência. Há uma movimentação que é legítima, mas se em 5 anos você passou por 20 igrejas, talvez o problema não sejam as igrejas. E o clientelismo é a mentalidade egoísta que impossibilita a comunhão. O indivíduo está aqui para ser servido. Está tudo muito bem? Opa, essa é a minha igreja. Começou a ter problemas, ele vai procurar outro prestador de serviço. Eu quero ler para vocês uma expressão desse livro Quatro Amores, do C.S. Lewis, quando ele diz assim: só há 2 lugares onde estaremos a salvo das decepções do amor: no inferno por sua ausência e no céu por sua perfeição. Profundo, não? Ou seja, porque enquanto aqui estivermos, no exercício da vida, dos relacionamentos, há uma via de mão dupla. Você vai entristecer pessoas, e pessoas deixarão você triste. Mas qual é a grande questão? O amor é o vínculo da perfeição. É o amor que suplanta as dificuldades. É o amor que enaltece os predicados, releva as deficiências, e a igreja, ela precisa do exercício da misericórdia, do amor e da graça. Olha o que então vai dizer Paulo e João: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Portanto, eu quero encorajá-lo: ame a igreja. Ame a igreja. Dedique-se a ela. Não há coisa mais preciosa do que amar o que Cristo ama. E de todos os amores de Cristo, o amor maior, depois do amor que ele tem pelo Pai e pelo Espírito, é o amor pela igreja. Cristo amou a igreja e assim mesmo se deu por ela. Quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja e Jesus Cristo interpôs a ele no caminho: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mexer com a igreja é mexer com Cristo. Cristo ama a igreja é dele, comprada com o seu precioso sangue. Encoraje os irmãos a amar a igreja. Eu encerro esse ponto dizendo o seguinte: o mesmo imã, Cristo Jesus, que atrai pecadores e os transforma em santos, simultaneamente os agrega em comunhão íntima uns com os outros. Ou seja, aquela graça que nos salva, ela também nos insere, nos integra no corpo de Cristo em comunhão. Portanto, ame a igreja, ame os seus irmãos, viva em comunhão, essa é a nossa vocação. Caminhando, faça uma faxina na sua alma. Faxina na alma. Final do ano, geralmente, é assim nas casas, né?
arruma tudo, limpa tudo, tal, faxina, deixar a casa arrumada, receber os parentes, os amigos. É impressionante, quanto mais se arruma, parece que ainda tem mais coisa para fazer. Não sei de onde vem tanta poeira. Eu fiz um estudo, só não há poeira 27 quilômetros para cima, 27 quilômetros para baixo, há poeira. Então, poeira está em todo lugar. E nós fazemos faxinas, mas é uma faxina que a gente esquece de fazer. E esse é um momento oportuno para fazer, a faxina da alma, a asepsia do coração. E há muitas almas sujas. Olha o que Tiago diz, limpai o coração. Linguagem metafórica. Ele não está mandando você fazer isso fisicamente. Você não tem condições de fazer isso fisicamente. Ele está falando de uma linguagem espiritual, limpar o coração, ressentimentos, as amarguras, as doenças da alma, as memórias amargas, adoecidas. É preciso limpar o coração. Há muita gente adoecida por conta de rancor, mágoa, ressentimento. A falta de perdão torna o coração fétido, imundo, asqueroso. Então, mesmo apreço que a gente tem por um móvel limpo, por uma sala limpa, por um banheiro limpo, nós precisamos ter pela alma limpa, faxina na alma, asepsia no coração. Tiago se dirige a um grupo de cristãos e ordena que busquem a Deus, que abandonem o pecado e que limpem o coração. Certamente essa limpeza envolve o quê? Perdão. E perdão é uma coisa fácil de falar até que você tenha alguém para perdoar. Hernán Dias Lopes, talvez hoje o maior pregador do Brasil, ele diz o seguinte em um de seus livros: o perdão é a cura das memórias, a asepsia do coração, a faxina da alma. O perdão é uma necessidade vital e uma condição indispensável para termos uma vida em paz com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Sempre que abordamos esse assunto, é necessário fazer uma autorreflexão, um autoexame do coração, porque pequenas coisas vão poluindo e quando a gente toma conta, já está tudo sujo, adoecido, fétido. Precisamos, portanto, fazer essa asepsia do coração, essa faxina da alma. E o perdão, o que é? É o amor em ação, a misericórdia revelada, a graça encarnada. Há uma parábola que eu quero encorajar você a fazer a leitura dela ainda hoje, a parábola do credor incompassivo. Está em Mateus 18. Jesus usa um recurso literário ali chamado hipérbole. Ele usa a seguinte linguagem. Ele era o mestre das parábolas. Certo rei, muito rico, usou de misericórdia para com alguém que lhe devia 100 denários. 10 talentos. O homem devia ele 10 talentos, falou, olha, eu não tenho como te pagar, você me perdoa. E então o rei, misericordiosamente, perdoa os 10 talentos. O homem sai dali livre, porque segundo a lei, falência, como em alguns países do mundo hoje, se o indivíduo não tiver como pagar a dívida, vai preso. Se fosse no Brasil, ia dar problema, hein? Falta a cadeia. E então o rei, misericordiosamente, libera aquele homem da dívida. O homem que recebeu perdão de 10 talentos, sai da casa do rei, do palácio, vai à casa de um indivíduo que lhe devia 100 denários. Ou você me paga, eu vou mandar te prender. E o homem então fala, olha, rapaz, tem misericórdia de mim, eu não tenho como te pagar. Não, você vai ter que me pagar. E ele manda executar a lei. E aquele homem é preso junto com a sua família, porque não tinha como ele pagar 100 denários. E aí Jesus está usando essa linguagem, que para nós é estranha, 10 talentos, 100 denários, para dizer o seguinte, 10 talentos era um valor que nenhuma pessoa física poderia pagar. 10 talentos era equivalente a 3,5 toneladas de ouro. Era a arrecadação de impostos de 10 anos de toda a província. Um indivíduo não podia pagar aquilo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Deus nos perdoou uma dívida impagável. Nós não podíamos pagar por nossos pecados. Portanto, aqueles que nos devem 100 denários, que é o equivalente aí a 100 dias de trabalho, que o indivíduo pode pagar, uma conta pagável, a gente precisa exercer misericórdia. Assim como Deus nos perdoou uma conta impagável, sejamos misericordiosos. E fazer a faxina da alma envolve a prática do perdão. No lar, no trabalho, na igreja, nas relações humanas, precisamos aprender
a perdoar. Precisamos aprender a usar de misericórdia. Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Futuro, o verbo no futuro, alcançarão misericórdia. Portanto, exerça misericórdia. Um poeta disse assim: aquele que não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Isso é muito profundo. A falta de perdão gera um problema para o coração refratário, para o coração que tenta sonegar aquilo que Deus exige de nós. Tem recebido misericórdia? Seja misericordioso. Tem recebido perdão de Deus? Seja perdoador. Agora, isso não vem de você, é uma graça. É Deus que nos concede a graça de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Seja essa ofensa real ou imaginária, nós precisamos aprender a lidar com isso. Efésios 4:32, eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos? Nada de gritarias, insultos e maldade. Ao contrário, sejam bons e delicados uns com os outros, e perdoem uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. O que ele está dizendo aqui? Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Nada de gritaria, insultos, maldade. Pelo contrário, espírito oposto, bondosos, delicados com os outros, gentis, amáveis, afabilidade. Perdoem uns aos outros como Deus em Cristo perdoou. Como é que Deus em Cristo perdoou? Graciosamente. Graciosamente. Sejamos, portanto, misericordiosos. E por fim, última recomendação para nós aqui. Vivamos agradecidos. Viva agradecido. A bênção da gratidão. Agradecer é bom, viver agradecido é bem melhor. Você pode agradecer um ponto aqui, mas fazer da gratidão estilo de vida oxigena a alma. Pessoas agradecidas são mais felizes. São mais felizes. Vejam, por exemplo, o que Jesus ensina para nós em Lucas 17, versos 15 a 18. Um dos 10 leprosos, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não eram 10 os que foram curados? Onde se encontram os outros 9? Dos 10 leprosos curados por Jesus, quantos voltaram? Apenas um. Jesus está ensinando, e observe, de todos os milagres que ele operou, esse foi selecionado para mostrar para nós que a gratidão nos filhos de Adão é uma coisa rara. Dos 10, um apenas voltou. E voltou muitíssimo agradecido. E Jesus então pergunta: não foram 10? Por que apenas um voltou? E por que nós temos essa inclinação à ingratidão, a não viver agradecido? E por conta disso, talvez tanta gente sem contentamento, sem alegria, sem paz. Nada é suficiente, nada está bom, ninguém presta. Você conversa 5 minutos com o indivíduo, parece que conversou 5 horas, você fica cansado. Precisamos aprender a viver agradecidos. Você tem muitos motivos pelos quais agradecer a Deus. Muitos. E por que vivemos, então, essa famosa raiz da ingratidão? Primeiro, a natureza humana corrompida. A natureza humana inclinada à ingratidão. Paulo fala assim: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Paulo coloca a ingratidão numa lista de pecados terríveis que caracterizarão os últimos tempos. A ingratidão, e o tempo em que a gente vive é marcado por isso. Nós precisamos preservar nossa memória e trazer sempre ao nosso coração, nossa lembrança, pessoas a quem Deus usou para nos abençoar e ser agradecidos. A lei do esquecimento, como nós sofremos dessa amnésia coletiva, né? Somos vagarosos para agradecer. Olha o povo hebreu: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Salmo 78. O Salmo 78 é o salmo nas Escrituras que mais usa o verbo esquecer. O povo sendo advertido a não fazer mais aquilo, a nova geração, porque eles tinham se esquecido muito facilmente. Outro elemento, senso de independência. Não é? A palavra de Jesus é: sem mim, nada podeis fazer. No século XIX, com o iluminismo em voga na Europa, iluminista, começa então um movimento ateísta, militante. E a questão era: Deus existe? Né? Uma das capas da revista Time, de grande influência na década
de 70 do século passado foi justamente essa. Deus está morto, a frase do famoso filósofo Nietzsche. Hoje a questão não é mais essa. Se Deus existe, se Deus está morto, as pessoas não pensam mais nisso. A questão hoje é a seguinte: Deus é necessário? Porque boa parte das pessoas vivem achando que são suficientes. O pão à mesa, foi eu que trabalhei e coloquei ali, meu amigo. A minha saúde, eu como bem, faço exercício, essa saúde eu devo a mim mesmo. Os meus filhos são bem educados, isso eu devo a mim mesmo. Há uma leitura na sociedade de arrogância, e isso se revela nessa autossuficiência. E por isso as pessoas são pouco agradecidas. Senso de independência gera ingratidão. Você não é independente. Em certo sentido, não. Você depende daquele que é o autor da vida. Seu coração está bombeando sangue no seu organismo porque o Senhor da vida diz, pode bombear. Você fala, parou. E quem há de impedi-lo? Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Então nós precisamos ter a cultura de agradecer. E aí no verso 18 de Lucas diz, não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, senão esses estrangeiros? Disse Lucas, lá em Lucas 17, 18. Jesus está dizendo então, portanto, aqui, que ele espera do seu povo gratidão. Jesus Cristo espera disso. E o texto vai dizer que ele prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu e era samaritano. Jesus espera a gratidão do seu povo. Eu quero encerrar essa reflexão mostrando aos irmãos que Jesus Cristo é digno de nossa gratidão. E ser grato, certamente, vai fazer diferença na nossa vida, inclusive na nossa saúde. E o que é agradecer? Apenas para ler, por conta do tempo. Agradecer é admitir que, embora nada mereçamos das mãos de Deus, exceto o juízo, Ele nos abençoa. Se você é filho de Adão, e você é um filho de Adão, estávamos todos debaixo da ira e da condenação. Tudo que Deus faz de bom a nós é graça, é favor, imerecido, é ato de bondade. Enquanto você não entender isso, vai faltar gratidão. Precisamos ter essa expectativa de que, realmente, Ele tem nos abençoado por sua graça, e tão somente por sua graça. Olha o que o salmista diz, quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e as estrelas que puseste nos seus lugares, que é simples de ser humano, para que penses nele, que era um ser mortal, para que te preocupes com ele. Ele está dizendo, Senhor, diante da tua grandeza e da minha finitude, meu Pai, meu Deus, quem sou eu para que te lembres de mim? Isso vai gerar em nós verdadeiro louvor, verdadeiro contentamento, verdadeira alegria no Senhor. Agradecer, reconhecer que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Sim, vem de Deus. Deus tem te dado saúde, inteligência, aptidões, habilidades, trabalho, recursos, condições. Isso vem dele. Os ingleses diziam, nós lançamos as redes, mas o que vem nelas é Deus que coloca. O lançar as redes é o nosso trabalho, é a nossa responsabilidade. Sermos diligentes, organizados, previdentes, sábios, prudentes. Mas o que vem nessas redes é Deus que nos dá. E a gente não pode esquecer disso. Tudo que somos e tudo que temos vem dele. Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja muito marrenta que havia ali. E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Precisamos entender que tudo vem das mãos de Deus. Agradecer e expressar louvor a Deus com cânticos de exaltação por sua fidelidade. O que nós fizemos hoje pela manhã aqui? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Tudo que tenho, tudo que sou vem das tuas mãos, Senhor. Não deve ser um cântico cantado sem reflexão, com entendimento. Nós expressamos a nossa gratidão por meio de cânticos. E o povo cristão é um povo que canta. Deus ama ver o seu povo exaltando o seu nome por meio de cânticos. Agradecer, demonstrar contentamento e alegria diante da bondade de Deus. Agradecer, estar contente. A pessoa pode agradecer com a cara amarrada. Agradecer, mas no íntimo está chateado. Gratidão tem relação com alegria. Então, esse é o último dia do ano, o último domingo do ano. Seja grato e que a sua alegria seja expressão da sua gratidão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E quem escreveu isso aqui estava numa prisão na antessala da morte.
estava alegre, satisfeito e agradecido. Por quê? Ele sabia quem Deus era, o que Deus tinha feito em seu favor, e ele estava sempre feliz no Senhor. E, por fim, agradecer a Deus e adorá-lo como soberano Senhor, digno de todo louvor. Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Às vezes, nós não entendemos os mistérios de Deus, a providência. Deus, às vezes, nos leva por caminhos misteriosos. Talvez você tenha passado por experiência esse ano e fale assim, meu Deus, eu não entendi até agora por que isso aconteceu. Talvez esteja passando por um vale, um problema, uma dificuldade maior do que você mesmo. Mas mesmo naqueles momentos turvos, em que você não sabe em que direção seguir, está perdido, não entende os mistérios da providência, vale a pena louvar e bendizer a Deus e agradecê-lo, porque Ele é soberano. A gente não é. Então, enxergamos o aqui e agora, Deus enxerga lá na frente, porque para Ele o ontem, o hoje e o amanhã estão no eterno agora. Eu quero encorajá-los a ficar em pé, nós vamos ler um verso, verdade 2, vai aparecer aí, 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças. Mais uma vez. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo envolve o que, gente? A vida, a família, os amigos, a igreja, o suprimento das necessidades, talentos, dons, provações, a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Que a gente tenha, então, essa perspectiva, que essas verdades possam aquecer o nosso coração. O texto que eu li no início, na linguagem de hoje, diz assim: ensina-nos a usar bem os dias da nossa vida, para que nos tornemos sábios, que sejamos sábios, que aprendamos a viver para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos cantar o hino que nós cantamos no início, Tu és fiel, Senhor. Agora, com essa leitura que fizemos, com essas verdades que acabamos de meditar, vamos fazer um grande coral aqui, cantando e louvando a Deus, dizendo: Senhor, Tu és fiel, e eu quero viver com sabedoria. Sempre hei de suplicar